Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos à família IBC. Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito de um tema que é muito importante. E como o nosso irmão Paulo estava cantando, parece que nós até combinamos em falar sobre a confiança nas promessas do Senhor. Então nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que está agindo na igreja e que as coisas estão em concordância. Então eu queria convidar os irmãos para abrirem a Bíblia e continuarem com a Bíblia aberta, ou acessar no smartphone, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, nós estaremos meditando na palavra de Deus, no versículo 16 ao 21. Esse capítulo 4 de Romanos, ele vai falar da justificação pela fé de Abraão, Abraão justificado pela fé. Só que eu quero ressaltar e falar com vocês hoje sobre a paciência no Deus da esperança. A esperança é o tema do ano 2021 para a igreja, e nós falaremos da paciência. Nós já falamos sobre ansiedade, já falamos de outras questões muito importantes para a igreja, e hoje eu queria trazer para vocês, compartilhar essa porção da palavra de Deus a respeito da paciência, em dias a quais nós estamos vivendo impacientes, aflitos com as coisas que tem ao nosso redor. Então, vamos estar lendo a partir do versículo 16, carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 16 ao 21. Gostaria que os irmãos continuassem com a Bíblia aberta para que a gente pudesse estar meditando, ok? Vamos lá, vamos fazer a leitura da palavra de Deus a partir do versículo 16, está escrito. Eu estou usando aqui a NVI, a nova tradução internacional, tá ok? Versículo 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja, sim, garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contudo, contra tudo, teve esperança, e em esperança ele creu, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Versículo 21. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo na relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso foi-lhe também acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Paciência é a nossa reflexão. Paciência é a reflexão dessa noite. Eu quero conversar com vocês, amados irmãos, a respeito da paciência. Tenha paciência. Deus está no controle. O livro de Provérbios, no capítulo 13, no versículo 2, vai dizer que a paciência ou a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Talvez um dos problemas que nós temos vivido nos dias de hoje é a falta de paciência. Algumas coisas que nos tiram a paciência no dia a dia. A fila bancária, que a gente fica lá enorme para poder receber no banco, tira a nossa paciência. O trânsito, quando a gente para no trânsito, o trânsito não anda, e a gente está com pressa e a gente fica sem paciência. O pedido daquele exame que você marcou lá no postinho de saúde, que nunca é aprovado e você depende daquele pedido. Um filho, meus amados, desviado da presença do Senhor, um esposo, uma esposa. A gente fica contando com as promessas do Senhor, até quando? Será que ele vai vir? Tira, às vezes, a nossa paciência. Um marido, um parente também internado.
nossos irmãos que estão internados, muitos de nós estamos também passando por momentos de aflições, mas nós precisamos ter paciência no tempo de Deus. Esses pormenores na nossa vida, eles deixam a gente sem paciência e às vezes fazem com que nós questionemos a Deus. Então isso cria em nós a falta de paciência. No momento de dificuldade, nós ficamos com falta de paciência. Mas a palavra vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, que a paciência é um fruto do Espírito Santo. Ela diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então, paciência faz parte, é o fruto do Espírito Santo na vida do cristão. Mas nós não vivemos muitas das vezes assim, porque nós vivemos uma geração onde os nervos estão à flor da pele, onde a paciência está muito curta, onde nós andamos o tempo inteiro estressado. E nessa época que estamos vivendo, é a época que nós podemos considerar a época do imediatismo. O que é imediatismo? No dicionário, se você puxar, a palavra imediato ou imediatismo tem a ver com a tendência a agir em função do que oferece vantagem imediata, sem considerar as consequências futuras. Ou seja, nós queremos coisas imediatas, nós queremos as coisas para hoje, para ontem, nós não queremos esperar. De forma resumida, é aquilo que nós queremos para hoje. Assim que nós estamos vivendo uma época de estresse, uma época de tanta correria, que nós perdemos a nossa paciência com as coisas, nós não sabemos mais esperar, nós não estamos sabendo guardar. O Paulo falou sobre as promessas do Senhor, tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje sobre os patriarcas. Nós estaremos falando sobre a vida de Abraão, a vida de Isaac, de Jacó, estaremos falando um pouquinho sobre a vida de José, e nós vamos ver que é uma vida de promessa cumprida e uma vida de paciência em esperar a promessa de Deus se cumprir. Por isso que quero tratar com vocês sobre a impaciência numa perspectiva bíblica. Muitas pessoas se desesperam antes mesmo de esperar. Muitas pessoas estão desesperando antes de esperar a vontade de Deus. Um relato sobre isso que eu vi uma vez foi sobre um pai cujo filho tinha uma enfermidade gravíssima que não tinha cura, e esse pai, sendo médico, vendo aquela situação do seu filho em sofrimento, ele não aguentou. Então ele resolveu procurar e fazer a eutanásia do seu filho para que seu filho não sofresse mais. Até certo dia, quando ele estava vindo ali do sepultamento do seu filho, ele recebe uma ligação de um médico amigo. E esse médico fala para ele exatamente: acabamos de descobrir a cura, o remédio, a vacina para a doença do seu filho. Porém, era tarde demais. Já não havia mais jeito. Já tinha acabado a esperança. Ele se desesperou antes de esperar. E muitos de nós estamos nos desesperando sem esperar a promessa de Deus. Também existem pessoas que vivem o próprio desespero sem esperança. É o caso lá do paralítico lá de Betesda. Lá no capítulo 5 de João, do Evangelho de João, no versículo 5 ao versículo 8, ele vai fazer essa narrativa. Ele fala a partir do versículo 5, assim: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Irmãos, 38 anos, guarda na sua cabeça. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Eu acho aqui interessante o senso que Jesus tem com esse homem paralítico, porque, é claro, é óbvio que um homem com 38 anos, né, aguardando uma cura para descer ali, ser curado e nunca conseguia, é claro que um homem desse queria ser curado. Mas olha que interessante, uma coisa que passa despercebido na nossa vida. Ele não fala que nem sim nem não. Observa no texto bíblico para você ver, ele não fala que quer ser. Por que ele não fala? Versículo 7 vai dizer: disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ou seja,
É como se ele estivesse dizendo: minha esperança acabou. Não tenho mais paciência, não tenho expectativa, não vai acontecer. 38 anos. Interessante que Jesus, lá no verso 8, ele vai dizer, então Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua cama e anda. Irmãos, 38 anos para receber uma cura. 38 anos para ter um encontro com Jesus. Será que nós temos paciência para esperar as promessas de Deus na nossa vida? Será que nós conseguimos aguardar aquilo que Deus prometeu nas nossas vidas? É isso que a gente vai ver também para frente. O texto que iremos aqui, então, meditar, fala daquele que espera contra a esperança. Espera contra a esperança. Uma dica, ele tem 75 anos, 75, até os 86 anos. A promessa de Deus na vida dele não tinha se cumprido. Ele arranja um bebê de proveta, mas não era a vontade de Deus. Agora, irmãos, com 99 anos, cerca de 100 anos de idade, Deus disse: vou mudar o seu nome. Ele chama Abrão e muda para Abraão, que quer dizer o pai de grandes nações. A sua mulher era estéril, mas mesmo contra a esperança, a Bíblia vai dizer que ele creu que Deus era poderoso para cumprir sua promessa. Então precisamos entender que Deus está no controle, mesmo quando nós perdemos o controle. Nós precisamos entender que Deus tudo pode, mesmo quando nós não podemos nada. Precisamos entender que Deus realiza tudo que ele prometeu, mesmo quando tudo parece o contrário. Esse é o desafio da minha vida. Esse é o desafio da nossa vida como igreja do Senhor. Vamos examinar, então, a expectativa na vida dos três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E também tiraremos 4 lições ou 4 motivos que nós precisamos entender e ter paciência no Deus da esperança. O primeiro motivo: só pode ter paciência em meio à esperança aquele que espera no Deus do impossível. Esse é Abraão. Começou então com 75 anos, quando ele ouviu a palavra de Deus. Quando Deus, aliás, falou diretamente com ele, tinha 75 anos. Lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 4, vai descrever. Nessa idade, o que nós estamos pensando? Pensa comigo, com 75 anos de idade, o que nós queremos para a nossa vida? A grande verdade é que nós queremos dar um descanso. Queria pisar no freio. A minha vontade era de comprar um sítio com um lago cheio de peixe, botar uma cadeirinha ali e ficar. Se eu tivesse essa idade, já aposentado. Estou trabalhando ainda, não estou aposentado. Mas não é uma verdade para nós, com 75 anos, nós queremos ir devagar, nós queremos pisar no freio. Não é isso que geralmente nós pensamos? Nós pensamos isso. Na verdade, Deus estava iniciando uma nova vida para Abraão. O Abraão, depois. Com isso eu quero dizer que não há tempo, meus irmãos. Não há idade, não há hora, nem mesmo a idade alta não quer dizer, porque Deus ele pode nos chamar ainda com uma certa idade. Lá no profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28, ele diz: os velhos terão sonhos, ou os velhos sonharão, dependendo da nossa tradução. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que os velhos teriam sonho. Por exemplo, aquela janta que a gente come muito tarde na noite, vai dormir, tem aquele sonho, muitas das vezes até pesadelo. Não é isso que ele está querendo dizer. A ideia aqui de falar que os velhos, os idosos, eles sonharão, está dizendo o quê? Está dizendo que eles terão projetos, mesmo na velhice. Deus tem planos para nós. Mesmo com uma certa idade, nós podemos esperar ou aguardar algo novo da parte de Deus. Aliás, não existe aposentadoria no reino de Deus. Vocês sabiam disso? Não existe aposentadoria no reino de Deus. Nós podemos nos aposentar do nosso trabalho, nós podemos nos aposentar da nossa profissão, mas no reino de Deus não temos aposentadoria, porque a Deus ainda tem um projeto na nossa vida, Deus tem um projeto na sua vida, mesmo na velhice. Abraão, lembrando, começou e foi chamado por Deus com 75 anos. O segundo motivo que eu quero trazer para vocês é que Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação, mas ele ainda não tinha filho. Olha só.
Abraão foi chamado com 75 anos de idade para ser pai de uma grande nação. Só que como que um homem vai ser pai de uma grande nação se nem filho ele tem? Existe um mistério muito grande na palavra de Deus nesse texto, que é muito interessante. É muito interessante. Isso é crer sem esperança. A gente vai ver por quê. Já pensou se fosse nos dias de hoje? Hein, Diogo? Já pensou nos dias de hoje quanto bullying que Abraão ia sofrer? Imagina Abraão chegando, falando para todo mundo que Deus fez uma promessa para ele, que ia ser pai de uma grande nação, incontáveis como a areia do mar, como as estrelas. Mas Abraão não tinha filha, a mulher ainda era estéril. A mulher ainda era estéril. Então, Deus mudou essa rota. Deus mudou. Esposo mais estéril, sem filho algum, e pai de uma grande nação, não tinha lógica. Mas como assim? No verso 18, lá no verso 18, diz que ele creu contra a esperança. Creu contra a esperança. Então, Abraão tinha fé, ele acreditava, ele tinha paciência, ele olhava para o futuro e sabia que Deus poderia mudar. Tanto é que Deus mudou. Crer hoje pode ser motivo de piada. Para nós, principalmente. Quando nós falamos que nós cremos em algo, se torna, às vezes, motivo de piada. Parece que hoje crer é sinônimo de loucura. Né? O fato que nós não somos loucos quando cremos é que nós cremos no Deus do impossível. É porque cremos nesse Deus do impossível que ele não pode falhar. Nossa fé não pode ser loucura. Lá em Josué, capítulo 21, no versículo 45, vai dizer que de todas as promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Irmão Paulo, olha só a música que foi cantada. Nenhuma promessa do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. E nenhuma das promessas do Senhor na nossa vida também não falhará. Ou seja, a promessa de Deus e realidade são as mesmas coisas. Deus não é homem para mentir, irmão Paulo. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem. O que ele prometeu vai se cumprir. E todas as promessas que Deus prometeu, e outra coisa, se foi ele que prometeu, vai se cumprir. Porque tem muita promessa aí que a gente sabe que não é de Deus, né? Tem muitas promessas que a gente tem visto aí que não vai se cumprir porque não é vinda de Deus. Ele cumpriu na vida de Abraão e vai cumprir também em nossas vidas. Robert Traill, um pesquisador, um estudioso da palavra de Deus, disse que o Deus dos cristãos é o Deus de promessas. Sem as promessas de Deus, o seu povo não existiria. Se não fossem as promessas de Deus na nossa vida, o seu povo não existiria. Nós não existiríamos. E um resumo sobre as promessas de Deus para nós, segundo Everett Storm, que também é outro estudioso, ele diz que na palavra de Deus existem 7.487 promessas de Deus aos homens. 2 promessas de Deus para os filhos, 991 promessas de um homem para o outro, 21 promessas feitas por anjos aos homens e muitas outras. E se nós pegarmos e dividirmos 7.487 promessas de Deus ao homem por 365 dias, nós temos mais de 20 anos de promessas diárias. Mais de 20 anos de promessas diárias. Nós não temos noções de quanto Deus tem promessa para o seu povo. Em terceiro lugar, lá no versículo 19 de Romanos, ele vai dizer, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara estava sem dificuldade. O corpo estava sem vitalidade, mas a sua fé não se enfraqueceu. Sara já estava também sem vitalidade, sem força e ainda era estéril, mas a sua fé permaneceu. Isso parece ser impossível para nós, mas não é para quem tem fé nesse Deus. Para quem tem fé do impossível, quem tem fé naquele que espera, aquele que tem paciência. Pois para quem tem fé, tudo realmente é possível. Sabe quanto tempo Abraão esperou a promessa se cumprir desde o seu chamado? 25 anos. 25 anos.
Será que nós temos paciência para esperar 25 anos por uma promessa que Deus fez para nós? Será que aquilo que foi prometido lá atrás para a gente, será que nós temos ainda esperança, temos paciência em esperar ou nós somos imediatos? Queremos aquilo para hoje. Ou queremos que as promessas de Deus sejam hoje? Nós temos que esperar. Eu estava comentando recentemente com alguém sobre a conversão do filho. Muitas das vezes, nós pais sofremos desnecessários. Nós acreditamos que o mérito da salvação do ser humano está na nossa mão. Parece que nós somos responsáveis. É fato que nós somos responsáveis em cuidar dos nossos filhos, como a palavra não vai nos dizer, andando no caminho, nem é para mostrar o caminho, é para andar junto no caminho. E nós somos responsáveis pelos nossos filhos até os 18 anos. Mas os filhos completam 18 anos e criam asas, e às vezes abandonam os pais e vão embora e têm sua vida. E nesse período também, às vezes, se afastam da presença do Senhor. Mas a palavra de Deus também vai falar que aquilo que Deus iniciou na vida, ou seja, aquilo que Deus começou na nossa vida, ele vai terminar. Cair faz parte da vida do ser humano, mas levantar faz parte da vida da parte do nosso Senhor. Então a salvação, ela está e faz parte simplesmente da vontade de Deus. Nós falamos, nós pregamos, nós ensinamos e às vezes eles se desviam. Mas será que isso é o fim? Será que acabou? Será que tem um ponto final nessa história? Nem sempre. Não tem. Nem sempre. Talvez Deus tenha e vai se cumprir, vai resgatar, mas não na minha hora. Não quando eu estou batendo o pé, eu quero ver. Não. E tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo, achando que vai mudar e não vai. Mas Deus das promessas, Deus sabe a hora que vai trazer. A gente vai ver na palavra de Deus que isso acontece. Será que nós temos, então, paciência para esperar 25 anos para a promessa de Deus se cumprir na nossa vida? Para um filho voltar? Para o esposo ser convertido? Para a esposa vir a Deus? Será que nós temos essa paciência que ele teve para esperar? Será que nós teríamos, ou então, sepultado a nossa esperança ou a promessa de Deus no túmulo do desespero, igual aquele pai que acabou fazendo eutanásia ao seu próprio filho? Será que nós vamos sepultar essas promessas no túmulo do desespero ou vamos aguardar e vamos esperar e ter paciência nas promessas de Deus? A palavra diz, ainda em continuando lá no versículo 20, mesmo assim não duvidou, ele não teve dúvida, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Ele não teve dúvida, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Nós, amados irmãos, nós, minhas irmãs, você que está conosco, você que está fazendo parte conosco desse culto a Deus, nós não vivemos pela nossa razão, nós não vivemos pela nossa emoção, pelo nosso sentimento, nós vivemos pela nossa fé. É pela fé que nós vivemos. Não da fé, mas pela fé que nós vivemos. Em quarto lugar, um pouquinho sobre a vida de Isaac. Então, falamos de Abraão, agora vamos falar de Isaac, o filho da promessa. A prova da fé de Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 1 e no versículo 2, a palavra de Deus vai dizer: passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Já parou para pensar o coração desse pai? Já pensou se Deus pedisse algo parecido para nós? Aguardar tanto tempo para ser pai, aguardar tanto tempo para ter um filho, sabendo que é a promessa de Deus de um crescimento através da nossa descendência. Agora Deus muda o rumo e fala para Abraão: sobe com teu filho e sacrifica o teu filho, depois de aguardar 25 anos. Já pensou no coração desse pai? Eu fico pensando que naqueles 3 dias de viagem de Abraão com Isaac, no primeiro dia Abraão monta a sua tenda, bota Isaac para dormir, e Abraão deve ficar observando de longe, pensando e olhando e pensando: estou indo sacrificar meu filho. Penso que no segundo dia já levanta, caminha mais um pouquinho, para aquele cansaço, porque era bem longe. Eles montam a tenda novamente, coloca Isaac para dormir novamente.
ele olha para Isaac e pensa: estou indo sacrificar o meu filho. Já no terceiro dia, o último dia, Abraão, aqui tem uma questão muito importante para nós. Abraão avista de longe, então, o Monte Moriá no terceiro dia e diz para aqueles moços: vocês fiquem aqui. Eu e o menino iremos lá, adoraremos e voltaremos a vós. Gênesis capítulo 22, versículo 5. Por que ele disse isso? Peraí, se Deus manda ele sacrificar o seu filho, ele chega para aqueles moços que estavam ajudando, fala: vocês não vão subir no monte, eu vou subir com meu filho. Aguardem aqui, porque nós vamos subir para adorar a Deus e nós voltaremos. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que Deus tinha poder suficiente para ressuscitar o seu filho, se ele tivesse que matar, se ele tivesse que sacrificar. Ele sabia também que Deus ia prover. Então, Abraão já sabia. Por que Abraão sabia? Porque Abraão tinha promessa. Se nós temos promessas nas nossas vidas, nós temos que ter paciência e aguardar, porque na hora do Senhor, ele vai cumprir as suas promessas na nossa vida. Ele sabia. Isso é crer. Isso é ter fé. E lá em Gênesis 22, no versículo 7, Isaac disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde, no verso 8, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus mesmo há de prover. Ele sabia que Deus ia prover. Olha a paciência, olha a confiança desse homem, que Deus não iria quebrar as promessas dele de ser o pai de uma grande nação. E Deus já tinha dito isso: será por meio de Isaac, não de Esaú. Os judeus acreditam e eles detestam essa passagem porque Isaac não é inadmissível para ele. Os judeus acham que Esaú era o escolhido. Mas a palavra de Deus fala que Isaac foi escolhido e através de Isaac também a descendência de Abraão ia crescer. Teríamos nós essa coragem que Abraão teve? Teríamos nós essa confiança em Deus de sacrificar um filho? É claro que Jesus já morreu na cruz do Calvário, nós não precisamos mais disso. Ele já morreu na cruz, já pagou nossos pecados, ele pagou o preço. Mas será que nós teríamos essa confiança em Deus? Será? Teríamos nossa essa fé, essa paciência que ele teve? Notem comigo que Deus está aqui nos dando uma lição. Deus está nos dando uma lição. Que nós podemos esperar contra a esperança. Mesmo sem esperança, nós podemos esperar. Nós podemos crer. Mesmo sem esperança alguma, como nós estamos vivendo, de ver um mundo tão mal, de que as coisas não vão mudar tão cedo, nós precisamos ter paciência. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ser como Abraão, continuar crendo que o Deus do impossível vai mudar. Para aqueles que creem no Deus do impossível, é para essas pessoas que essas promessas vão se cumprir. Para aqueles que creem no Deus do impossível. Eu não sei qual a causa impossível na nossa vida, na sua vida. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, não sei o que é impossível para você hoje. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está agindo no seu coração, vasculhando o íntimo do seu coração, ele sabe o que você tem passado. Ele sabe o sofrimento, ele sabe a angústia, ele sabe a aflição. Não sei, pode ser saúde, pode ser um emprego, talvez. Mas creia no Deus do impossível. Tenha paciência, porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Só pode ter esperança que não se desespera aquele que descansa na providência divina. Vamos falar um pouquinho agora mais também sobre Isaac. Olha que coisa interessante. Olha que a história dos patriarcas são bem parecidas em questão de paciência, de ter fé, de esperar em Deus, de ter esperança. Isaac, ele se casou com Rebeca com 40 anos. E ele esperou 20 anos para o nascimento dos seus filhos. Lá em Gênesis 25, 20 vai falar sobre isso. Rebeca, assim como Sara, também era estéril. Era estéril, Gênesis 25, 21. Mas Deus atendeu a oração de Isaac. Deus ouviu a oração de Isaac. Você tem a paciência que Isaac teve? Você tem a paciência que Abraão teve? Aguardar 20 anos em oração para esperar a resposta do Senhor?
Quanto tempo nós estamos orando? Quanto tempo nós oramos por algo que ainda não aconteceu? Será que nós ainda temos paciência? Será que nós temos fé? Irmãos, precisamos continuar crendo, porque Deus vai cumprir na sua hora o projeto, o propósito que Ele tem na nossa vida. Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Amados irmãos, amadas irmãs, há quantos anos estamos aguardando? Há quantos anos você tem perseverado nela? 2 anos? 5 anos? Eu já estou orando 10 anos e nada de acontecer. Eu estou orando 15 anos e nada que acontece. Parece que as coisas só pioram. Continue crendo. Não desanime. Tenha fé, tenha paciência, porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem promessas na sua vida e vai se cumprir. Veja comigo outra passagem interessante, Gênesis, no capítulo 26, do versículo 16 ao 25. Isaac também teve paciência para resolver conflito contra os filisteus. Isaac era um homem muito próspero. Isaac, tudo que ele fazia prosperava. E olha que não prosperava em terra boa, prosperava no deserto. Ou seja, Isaac abria poço, os filisteus iam lá e tapavam. Voltava novamente Isaac, abria poço, os filisteus vinham e tampavam. Tudo que ele fazia prosperava, ele não ficou com raiva, ele não partiu para briga, ele apenas foi perseverando, fechava um buraco, ele ia lá e abria novamente. E isso é claro que isso ia causar inveja. É claro, um homem próspero no meio do deserto. Isso ia causar inveja. Então, o interessante na história de Isaac é que ele não brigava, ele não partia para a briga, ele não lutava, não pegava espada, ele perseverava. E eu gostaria também de fazer algumas perguntas aos irmãos. Você é daquele tipo de irmão que briga pelos seus direitos? É daquele irmão, irmã que vira um leão, uma leoa, quando alguma coisa acontece? Prefere dizer, prefiro morrer do que perder meus direitos? Vocês preferem sofrer ou tomar o dano? O apóstolo Paulo, lá nos primeiros Coríntios, vai dizer sobre isso. Por que vocês não tomam dano? Ou talvez vocês sejam daqueles que perdoam para ganhar um amigo, perdoam para ganhar um irmão, perdoam para ganhar um filho. Lembra de Jacó quando brigou? Jacó brigou, a gente vai falar sobre isso. Foi isso que aconteceu. E sabe o que aconteceu também? Os filisteus, ou seja, os inimigos, que iam lá e tapavam o buraco que Isaac abria, o poço, reconheceram que era impossível pelejar contra Isaac, porque Isaac era um homem abençoado por Deus. Quanto mais brigava-se com Isaac, mais ele perseverava e vencia. Ele é um bom boxeador, quanto mais batiam nele, mais ele levantava. Ele é um homem fiel, perseverava, tinha paciência. E o resultado disso tudo, sabe o que aconteceu? Os inimigos dele tiveram que virar os seus aliados. Viraram os aliados, porque era impossível lutar contra Isaac. Vamos pensar um pouquinho mais sobre ele. Você lembra também, conforme eu estava falando de Jacó, que brigou, saiu de casa brigado, porque trocou a primogenitura, e aí Esaú queria matar ele, e Jacó, pum, mete o pé. Pode, vai embora. Gênesis capítulo 27, versículo 42 ao 46, diz a Bíblia que Isaac esperou também 20 anos para Jacó voltar para casa. Olha só que vida de paciência, de perseverança que esses patriarcas tiveram. Isaac esperou 20 anos para Jacó voltar para casa. Ele ficou 20 anos sob o teto do seu sogro Labão. Quanto tempo estamos dispostos a esperar a volta de um filho? Quanto tempo Isaac esperou 20 anos para que o seu filho voltasse para casa? Para alguém da sua família voltar, quanto tempo? Temos paciência para que a paz no nosso lar, na nossa família seja restabelecida. 20 anos, irmãos, eles esperaram. Isaac esperou. Pois Isaac esperou 20 anos pela reconciliação de seus filhos, porque ele teve paciência. Para concluir,
último patriarca. Só pode ter esperança que não se desespera aquele que crer no Deus das grandes transformações. Essa é a vida de Jacó. E algumas curiosidades também sobre a sua paciência. Jacó esperou, ou seja, ele trabalhou 14 anos para se casar com os filhos de Labão, com as filhas de Labão. Ele trabalhou 7 anos por uma, mais 7 por outra. E vocês já conhecem essa história. Então, 14 anos, Gênesis 31, 41 vai dizer que ele esperou, ele trabalhou. E aqui tem uma coisa muito interessante sobre o namoro. Quanto tempo o solteiro, aquele que está procurando, não sei se tem jovens, provavelmente temos jovens aí, solteiro, quanto tempo você tem orado para que Deus mostre para você uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus? Aqui ele trabalhou 14 anos para receber aquela esposa, ou seja, Rebeca. E olha que ele era exigente, ele não queria casar-se com a primeira, ele queria casar-se com a Rebeca, que era mais bonita, porque Labão queria que ele casasse com a primeira. Mas ele falou assim, não, eu vou esperar, eu trabalho 7 anos a mais, mas eu vou casar com Rebeca. Em seus 20 anos com Labão, nenhuma das suas ovelhas e cabras abortaram. Nós vemos isso em Gênesis 31, 38, capítulo 31, 38. Ou seja, aqui a gente vê uma bênção de Deus para quem espera. Bênção de Deus para quem tem paciência. E tudo que você espera é abençoado, é próspero. Nós vemos isso em Gênesis 31, 41. Desses 20 anos que Jacó trabalhou também, 6 anos pelo rebanho de Labão. Ele trabalhou 6 anos pelo rebanho para que ele tivesse independência para poder assumir e partir e voltar para casa com a sua esposa. Então, nós vemos que existe uma bênção para quem espera. Existe prosperidade e independência para quem trabalha e luta pelos seus objetivos, sendo que Deus, é claro, através da confiança, da fidelidade, da perseverança, da paciência nas promessas, essas coisas nos acontecerão. Isso virá sobre nós. Agora, você acha que ele estava trabalhando no ar-condicionado, como a gente trabalha hoje? Não, foi não. Ele estava trabalhando lá no deserto, aquele calor derretendo, ele estava trabalhando ali, estava pagando o preço para que ele pudesse receber a bênção da parte do Senhor. Ele foi trabalhar no sol quente, cuidando das ovelhas, como pastor, vamos dizer. Você teria paciência para investir tanto tempo pela pessoa que você está aguardando vir a Cristo? Uma coisa interessante, irmãos, é que isso me remeteu a uma questão familiar interessante, que é a vida do meu filho, que está aqui hoje com a gente, escutando. É interessante que meu filho está orando praticamente 1 ano para que Deus abençoe o relacionamento dele. E interessante também é que a moça a qual ele pretende namorar também é uma serva do Senhor e também está orando em propósito da vida deles, é que namorem até eles se formarem no colégio e até que ele consiga um trabalho. Ele já colocou na sua cabecinha, pai, eu vou estudar, eu vou me formar, vou arrumar um emprego, mas eu estou orando. Eu acho lindo. Um namoro que nem sequer houve um beijo, mas está o quê? Orando pelaquela pessoa, ela está orando por ele para que eles venham ter um relacionamento. Eu falei, meu filho, é no tempo do Senhor. As coisas vão acontecer no tempo e na vontade, de acordo com a vontade do Senhor. Então vale a pena esperar, vale a pena orar, aguardar no Senhor, porque Deus ele tem um propósito, Deus tem promessas. Basta que nós tenhamos paciência. Não podemos ser imediatos, queremos as coisas para hoje. Deus tem coisas melhores para nós. E a reconciliação com seu irmão Esaú, como foi? Durou também 20 anos para isso acontecer. Meus irmãos, já pensou como devia ser difícil ele voltar para casa? Olha, não existia celular. Esaú estava querendo matar ele, estava com muita raiva, ele teve que fugir com medo. Já pensou como ele devia estar desesperado? Não tinha como ligar para o seu pai, vai perguntar, posso voltar para casa porque está tudo bem, está tudo jóia? Não tinha como saber. Mas aqui nós vemos algo interessante. Ele não sabia como estavam as coisas, não sabia como o irmão dele ia receber, não sabia a notícia do seu irmão. E quando ele chegou perto, a palavra de Deus vai falar lá em Gênesis 33, no versículo 4, que quando ele vai chegando perto do seu irmão, ele é surpreendido com um beijo e com um abraço. Isso é crer no Deus da
transformação. Isso é crer no Deus da esperança. É Deus que transforma a inimizade em amizade. É Deus que transforma a vida daquele que persegue, aquele que está perseguindo, passa a ser perseguido. Igual o nosso irmão Saulo, que depois veio a ser chamado de Paulo. Isso é o que Deus faz. Deus transforma. E não para por aí. Jacó chorou também por 22 anos por José. Olha só que coisa interessante. 22 anos Jacó chorou por José. José tinha 17 anos quando foi vendido pelos seus irmãos, Gênesis 37:2. José ficou 22 anos no Egito antes de mandar chamar na sua família por escassez de alimentos. Quanta paciência nós vemos na vida desses patriarcas, quanta perseverança, quanto sofrimento esse pai passou esperando seu filho. E hoje eu faço uma pergunta para vocês: quanto tempo você espera a volta do seu filho? Quanto tempo você espera a volta do seu esposo, da sua esposa, um parente que não conhece o Senhor? Quanto tempo nós estamos esperando na conversão? Um ditado popular diz que a esperança é a última que morre. Para muitos, a esperança já morreu. Para outros, não acreditam mais nas promessas de Deus, mas no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. A esperança não se desespera, ela ressuscitou ao terceiro dia, é o nosso Cristo Jesus. Hebreus capítulo 13, no versículo 8, diz que nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É o Deus que faz a mulher estéril dar filhos, é o Deus que faz o irmão voltar para casa, mesmo quanto a esperança. Abraão esperou em Deus. Faça como Abraão. Aquilo que tem feito você chorar hoje pode ser motivo de alegria amanhã. O que te faz chorar, o que te faz entristecer o seu coração hoje, pode ser o que faz você ter um coração alegre amanhã. Persevere, tenha paciência. E já encerrando, meus irmãos, Deus não pode falhar contra si mesmo, nem contra suas promessas. Não pode falhar contra si mesmo. Não pode. Coloque sua vida diante de Deus. Você que está esperando, você ainda pode ver sua família sendo renovada. Você ainda está desempregado, você ainda pode esperar que Deus abrirá uma porta. Você que está desanimado, Deus pode reanimá-lo. Você que espera a volta de um filho, espere no Senhor. Ele pode voltar, é na hora de Deus, é a vontade dele que prevalece. Você que espera a conversão de uma esposa, de um esposo, espere no Senhor. Tenha paciência. Deus cumprirá o que ele prometeu na minha vida. Deus prometeu, ele cumprirá aquilo que tem na sua vida. E que Deus nos abençoe, que Deus nos dê paciência para enfrentar esse mundo que nós estamos enfrentando. Em dias a quais nós não temos esperança, mas nós precisamos ter esperança no Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Eu passo a palavra para o Diogo. Amém, meu irmão. Muito obrigado pela palavra. Amém. A gente vê que o Paulo e o Eduardo hoje, né? O Paulo e o Eduardo, né? A gente vê que é provisão de Deus, né? Que Deus trouxe uma palavra para a gente. O Eduardo, eu pensei aqui numa situação, e os irmãos com certeza conhecem pessoas que oraram, jejuaram, perseveraram pela vida de alguém, de algum familiar, e partiram para a glória, e a promessa se cumpriu após a pessoa vir a falecer. Sabe por que que isso acontece? Promessa do Senhor. Quando a promessa ela vem de Deus, ela vai se cumprir, né? Vai cumprir. Não é verdade, Eduardo? Sem dúvida alguma. A gente quer, nós queremos ver as coisas para agora. Nós somos imediatos. Só que a promessa de Deus nem sempre é, se for para o nosso tempo, vai ser uma honra muito grande. E é claro que muitos de nós experimentamos. Mas se a promessa de Deus existe, pode ser que a gente nem estejamos aqui para vê-la, mas que ela vai se cumprir, ela vai se cumprir. Isso nós não temos dúvida. Exatamente. Muito obrigado, meu irmão, pela palavra, mais uma vez. E que, né, reflitamos sobre essa questão da paciência. Não somos muito imediatistas, né? A gente quer tudo muito para ontem,
quando a gente conversa com Deus, a gente já faz a oração e já acorda de manhã acreditando que já está tudo resolvido, né? Deus pode resolver. Simplesmente numa noite, num estalar de dedo, num piscar de olhos. Mas nós precisamos entender que Ele tem o tempo dele, né? E é no tempo do Senhor que nós precisamos perseverar, ter a paciência, né? Porque vivemos tempos de muita correria, né? E a gente acaba também colocando essa correria, depositar essa correria na mão de Deus. Só que Deus, né, não é homem para que minta, ele não é homem para que nós tenhamos esse tipo de comparação. Então, que entendamos, irmão, muito obrigado pela palavra, uma palavra muito abençoadora, muito enriquecedora para nossas vidas. E eu acho que o nosso pastor não está conosco. Ele deve estar fazendo prova. Deixa eu ver se ele, de repente ele está com outro nick aqui. Acredito que não. Então, o pastor pode estar fazendo alguma prova. A gente não sabe se Volta Redonda está com feriado, como é que é. Não. Né? Eu acredito que, né, as escolas e faculdades tiveram aquele feriado antecipado. E o comércio fez hoje, né? Então, eu acredito que o A pastor... Sara teve prova hoje, depois da pandemia, a primeira vez que ela foi na faculdade hoje. Então a gente sabe que retornou, então. Então eu vou pedir o nosso irmão Paulo para que faça a oração, Paulo, para a gente poder estar finalizando o culto de hoje. O irmão Diogo? Sim, irmã, pode falar. Lembrando do aniversário da irmã Yolanda e do irmão Afonso, né? Agradecendo a Deus pela vida deles, tá? Verdade. Paulo, ora também agradecendo pela vida dos nossos irmãos que estão aniversariando hoje. Obrigado, irmã Cida. No início eu até falei aqui do Afonso, da irmã Yolanda, mas tirar esse tempinho agora para a gente poder também estar agradecendo, né? Tanto pelo estudo quanto pela vida dos nossos irmãos. Ok. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esses momentos em que tivemos aqui nesta plataforma, em que pudemos, Senhor Deus, ser abençoados pela Tua palavra, que possamos, Senhor Deus, buscar em Ti confiança, esperança e podermos saber, Senhor Deus, esperar as promessas que Tu tens para nós se cumprirem, Senhor Deus. Queremos te agradecer pelo privilégio de poder estar juntamente com os meus irmãos em comunhão e que possamos, Senhor Deus, tão logo passe essa pandemia, podemos estar juntos, nos abraçar e continuar, Senhor Deus, com a nossa comunhão pessoal, Senhor Deus. Nesse momento agora nós queremos te agradecer também pelo dom da vida, por mais um ano de vida, Senhor Deus, que Tu tem concedido, Senhor Deus, a irmã Yolanda, ao irmão Afonso, que Tu possas continuar, Senhor Deus, abençoando Teus servos, suprindo suas necessidades, Senhor Deus, guardando-os de todo mal, de todos os perigos, Senhor Deus, que eles possam ser ainda muito abençoados por Ti e sempre, Senhor Deus, firmados na Tua palavra. Queremos, Senhor Deus, te agradecer por todas as bênçãos que temos recebido. Te agradecer, Senhor Deus, pela vida do Diogo, que está hoje à frente, Senhor Deus, deste culto. Tem sido também uma ferramenta, Senhor Deus, para nos abençoar. Muito obrigado pela sua vida, muito obrigado pela vida do Eduardo. E de todos os irmãos, Senhor Deus, que Tu possa estar suprindo cada necessidade em Cristo Jesus. Abençoa, Pai querido, nossas necessidades, supra as nossas necessidades, Senhor Deus. Nos abençoa também espiritualmente, nos fortaleça para que possamos, Senhor Deus, alcançar os nossos objetivos, aquilo que Tu tens reservado para nós. Seja com o nosso pastor, onde ele estiver, que o Teu Espírito possa estar com ele, abençoando sua vida. Também, Senhor Deus, pastor Jacó, sua netinha. Queremos também colocar diante de Ti os demais irmãos que estão enfermos, Senhor Deus, seja físico, seja espiritual, que Tu possa alcançar cada um segundo as suas necessidades. Fica conosco, Senhor Deus, no decorrer desta noite, nos dê uma boa noite de paz e continue conosco nesse final de semana,
Essa é a oração que eu te faço, Senhor Deus, agradecido no nome santo de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. 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 Deus Amém. abençoe, meus Pai. Boa irmãos. noite, irmãos. Até Boa domingo. noite, Boa irmão. noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite para todos. Boa semana. Tchau.